E está começando mais um episódio do Roundcast, o seu melhor podcast feito por médicos para todos. Eu sou o Sami Chitayat, se você ainda não me conhece. Sou médico, cirurgião, urologista e sou o seu host aqui desse podcast ao lado do meu grande amigo e co-host Ogi Brito. Beleza, Ogi? Tudo bom, Sami? Satisfação estar contigo em mais um episódio. Para falar agora de um tema que é mais da tua área até, né? Pô, e esse é o tema que me pega muito. O que nós vamos falar hoje, Ogi? Hoje a gente vai falar sobre prática de atividade física, sobre artes marciais. A gente trouxe aqui um cara que é fenomenal para poder tirar todas as dúvidas que vocês mandaram. É isso aí. Lá no Story. Atleta em alta performance, né? Preparação física. Sim. Tudo ligado e vocês vão entender o porquê que hoje nós temos a honra de receber aqui o Rafael Rodrigues, ele que tem bacharelado e licenciatura em Educação Física, é nutricionista com especialização em treinamento esportivo, faixa preta, black belt em judô e jiu-jitsu e também acadêmico de medicina. Então, hoje, antes da gente passar a bola para ele, eu queria dizer que eu estou muito animado para falar sobre esse tema com alguém que tem tantas óticas diferentes do mesmo assunto, né? Sim. Tu vê, o cara é atleta, então vive na pele, é nutricionista, então fala de toda a parte de nutrição, estudou o negócio todo, professor de educação física, então tem experiência de décadas como personal trainer, como fisiologia do esporte, né? E agora também com o viés como acadêmico de medicina, né? Então, Rafa, pô, seja muito bem-vindo, cara. Um prazer, uma honra estar te recebendo. E aí, queria até começar para você contar um pouquinho dessa tua trajetória aí tão inspiradora. Como é que você começou aí? Você já estava contando há 2 décadas atrás, já estudando fisiologia, né? Conta um pouquinho pra gente aí a trajetória. Bom, primeiramente, obrigado, Ogi e Sami, pelo convite. É um prazer poder falar um pouquinho da minha história e do meu conteúdo para vocês, né? E respondendo a sua pergunta, eu fui criado no meio esportivo, né? Desde criança eu fui incluído no esporte e eu me apaixonei por um esporte. O Ogi havia até me perguntado qual esporte eu gosto mais. Eu fui atleta de judô e quem é atleta de judô faz isso por muito amor, né? Porque é um esporte que entra na alma do indivíduo. Ele passa a vivenciar e viver aquilo como a maior experiência da vida dele. E o judô, ele exige isso mesmo, né? Então eu fui um atleta de judô, comecei aos meus 5 anos de idade, competi em campeonatos nível nacional, fiz seletivas nacionais importantes, cheguei a fazer uma pré-seletiva olímpica e vivi isso muito intensamente. E ao mesmo tempo, aos meus 12 anos de idade, eu comecei a treinar jiu-jitsu. E me apaixonei também, que são lutas muito semelhantes, elas são muito próximas, são lutas agarradas, né? Usa kimono também. E me apaixonei também. E desde então nunca mais fiquei sem treinar nem judô, nem jiu-jitsu. E me tornei faixa preta de judô muito novo, com 18 anos. O jiu-jitsu já foi mais tarde, né? Porque eu tive uma pausa no jiu-jitsu por causa da exigência do judô. Sim. Né? O judô ele exige muito que o atleta treine, né? E o volume de treino é muito grande. É suprafisiológico mesmo. Né? Quando a gente para pensar em esporte hoje, existem algumas escolas que falam para valorizar bem o descanso, dar os intervalos certinhos. Não, no judô não. No judô o atleta ele vai treinar de verdade e muito. Ele vai fazer preparação física, ele vai fazer treino técnico, vai fazer treino tático e vai sair na porrada todos os dias. E é muito volume e isso torna o esporte um pouco seletivo, né? Vira uma seleção natural. Praticamente fica quem aguenta mais, né? É bem por aí. Mas hoje com a fisiologia, com a medicina do esporte, eles estão tentando mudar isso. Mas querendo ou não, o esporte ele exige acima da média. Então é o amor da minha vida, assim, querendo ou não, é o judô e o jiu-jitsu são as minhas referências de vida e do esporte. Sim, e essas artes marciais asiáticas, né, de forma geral, elas nos ensinam muita disciplina também, né? Que com você aprendendo desde pequeno, pô, certamente foi essencial para sua trajetória depois, né? Como é que continuou? Você entrou pela educação física, nutrição? Como é que foi o seu início? As artes marciais orientais, elas têm tipo uma conduta, né? Tem os seus mandamentos para serem seguidos. E quando a criança ela incorpora isso integralmente na vida dela, ela leva isso para a vida, né? E ela passa adotar todos os comportamentos que ela aprendeu ali fora disso. Isso é muito importante para ela
conseguir conviver socialmente, conseguir desempenhar o melhor de si, ser proativa, ser prestativa, né? E ter um entendimento do universo diferente das outras pessoas, né? Lidar com as emoções, com lidar frustração, com as emoções, com dor, né? Frustrações principalmente, porque perder é muito difícil. Nem todo mundo sabe perder, né? E quando a gente aprende a perder, a gente entende que são nas derrotas que nós tiramos as melhores lições. E essas lições nos ensinam muito mais, entendeu? Então, a arte marcial, ela ensina muita coisa da essência humana. E que se você for um cara um pouco mais sagaz, uma pessoa um pouco mais sagaz, você vai levar isso pra vida e vai tornar a sua vida mais próspera, né? E, continuando para responder a sua pergunta, eu entrei primeiro na educação física por amor ao esporte mesmo, né? Muito legal. E eu fiz a Universidade Estadual lá em Goiânia, Universidade Estadual de Goiás. E foram 4 anos de universidade, né, numa universidade pública. Quem estudou universidade pública sabe como é que é o ritmo, né? E foi onde eu comecei a fazer minha vida. Logo depois que eu me formei, eu vim treinar num clube aqui no Rio de Janeiro, no Flamengo. E a minha vida, ela mudou um pouco. Eu foquei totalmente no trabalho, nos estudos. E as coisas foram acontecendo aos poucos. Aí depois eu fiz especialização, fiz nutrição. Passou um tempo, eu falava pro Sam, vou fazer medicina. Aí entrei na medicina e tô aí também, desse caminho aí que vocês sabem como é que é. Pô, bom demais. E eu queria até começar perguntando até um tema polêmico que a gente acaba ouvindo muito aí. E depois eu comecei a entender que, na verdade, não era bem assim, né? Que é aquela história de quem é atleta é muito saudável. E a polêmica é que atleta de alta performance geralmente tem um estilo de vida que não é tão saudável assim, né? Porque leva o corpo ao extremo, né? Quer dizer, não tem aquele equilíbrio. Como é que você vê agora com essa visão de especialista essa polêmica aí? É saudável, não é saudável? Quais são os pontos que a gente tem que pesar? Esporte de alto rendimento não tem nada a ver com saúde. Esse é o principal ponto para você levar em consideração. Primeiro, o indivíduo ele é submetido a estímulos suprafisiológicos com pouco tempo de recuperação, um potencial de catabolização muito grande. Se ele não tiver uma rotina adequada para o atleta, ele não vai se recuperar da forma devida. Então olhar para a nutrição, ter o aporte calórico correto, ter a quantidade de carboidrato necessária para ele fazer uma síntese de glicogênio, né? Ter o estoque de energia muscular, ter a quantidade de proteína para fornecer a quantidade de aminoácidos suficiente para ele ter uma reparação tecidual, né? Ter uma quantidade de gordura adequada, porque gordura modula colesterol, colesterol modula hormônio, então a gente precisa ter os hormônios regulares, dormir adequadamente, se hidratar adequadamente, né? Mas pro estímulo que o atleta tem, é muito difícil ele se recuperar eficientemente. Mas hoje a medicina do esporte está aí para melhorar isso, né? A fisiologia do exercício está aí para melhorar isso. Eu achei bem interessante, né? Que a resposta que você deu para essa pergunta de tipo, até que ponto é saudável, não é e tal, tem totalmente a ver com como que um atleta ele precisaria se preparar para determinado tipo de atividade. Porque quando a gente vai olhar e só um minuto, isso daqui não vai ser o tema do episódio de hoje, porque a gente vai gravar ainda mais um episódio focado em anabolismo, musculação, hipertrofia, mas o público geral, ele hoje sofre de um problema social que é a obesidade, e quando ele pensa em melhorar de vida, enfim, começar a ser mais saudável, ele pensa primeiramente em malhar. Sendo que 80% do resultado para uma mudança de estilo de vida, seja qual for, a gente pegou aqui a obesidade, por exemplo, é totalmente relacionado à dieta, né? Ao seu sono, à sua mente, mas os últimos 20% que está relacionado ao treino. Então, pô, achei Exatamente. Muito bom você responder justamente no ponto. Que a gente tem que focar na nutrição. E aí, como que faz para a gente se preparar, né? Porque existem várias formas, existem várias atividades físicas, vários exercícios diferentes, vários esportes diferentes.
como que a gente vai fazer uma preparação para um esporte do que para o outro? Tem algum tipo de diferença? Boa. Os esportes se diferem pela característica energética que ele exige, né? Mas se nós pararmos para pensar, os esportes, todos eles têm uma característica energética, eu vou entrar bem na bioquímica, predominantemente glicolítica anaeróbia. Por quê? É uma atividade intermitente. O indivíduo, ele corre, recupera em curto período, corre, recupera um pouquinho mais, faz um sprint, recupera. É uma atividade altamente intensa, com pouco tempo de recuperação. Como ela tem essa predominância de usar o carboidrato, né, com déficit de oxigênio, o indivíduo ele precisa ser adaptado a isso, né? Então a gente precisa melhorar a adaptação do indivíduo para o tipo de esporte, diferente do corredor, do maratonista, que ele trabalha em aerobiose. Então, se nós pegarmos aí, vamos pegar um atleta de corrida que ele corre a maratona, ele tem que ter aquela característica natural do corredor, né? Porque uma pessoa, se a gente for falar do somatotipo, dos perfis, né? Um endomorfo, ele não vai correr uma maratona em alta performance. O ectomorfo vai. Por quê? Características de fibras musculares, né? São fibras mais oxidativas, elas têm uma capacidade de trabalhar em fase aeróbia, sem acumular muito lactato, numa intensidade maior do que um outro indivíduo. Então, o tipo de treinamento é pro tipo de esporte e pro tipo de indivíduo. Não dá para eu induzir o mesmo tipo de treino para todas as pessoas. Mas hoje existe... Hoje não, há muitos anos existe uma atividade que torna isso mais fácil, que é a musculação. Ela é para todos. A musculação, ela serve para o indivíduo obeso, ela serve para o indivíduo que é entusiasta de algum esporte, ela serve para um atleta. Primeiro, prevenção de lesão, né? Você vai ganhar músculo, vai fortalecer as suas articulações, vai preparar você para um impacto que o esporte ele ocasiona. Segundo, ela melhora o seu componente metabólico. O tecido muscular é extremamente metabólico. Então, para quem quer emagrecer, pô, vai ser perfeito você treinar musculação, né? Dá essa prioridade, né? E fins estéticos também, né? Melhora a parte estética. E o terceiro ponto vai melhorar a característica principal do esporte, que é a potência muscular. Então, se você trabalha força, você melhora a potência muscular, né? Esses são os pontos que tem que ser levados em consideração aí para os tipos de treinamento, para os tipos de esporte, para o tipo de indivíduo. É bem por aí. Sim. Aí você estava falando de, por exemplo, você pega um maratonista, né? Tem um tipo de treinamento, alimentação. O ectomorfo é aquele cara bem magrinho, né? Que bem aquele estereótipo mesmo de alto, né? De maratonista. Para ele, como é que seria o treinamento para esse tipo de... E que tipo de característica, além dessas características físicas, esse treinamento tem que ter, comparado ao restante? Vamos lá, se a gente for parar para pensar em um indivíduo atleta, né? Ele tem que pensar no treino físico dele, na preparação física, primeiramente prevenir lesão e melhorar, no caso dele, a resistência de força, a resistência de velocidade, né? Porque ele é submetido a um volume muito grande de treinamento. É um cara que treina por muito tempo, né? Ele vai ter maiores volumes de exercício comparado ao indivíduo de um outro esporte, né? Principalmente aeróbio. Ele vai ter que correr muitos volumes, vai ter que fazer treino com intensidade para aumentar a velocidade dele, vai fazer treinos intervalados, treinos em terrenos acidentados, que é um treino que chama fartlek, né? Que você alterna terrenos para poder variar a sua força, né? Ele vai ter que incluir também um trabalho de força, né? Não muito, porque pode deixar ele comprometer, muito cansado, comprometer muito os tecidos e a recuperação. Ele gasta mais energia. É um cara que faz uma dieta hipercalórica, né? Ele é uma dieta hiperglicídica, com mais carboidrato. Então, isso influencia na performance dele. Tanto pro maratonista quanto pro ciclista. O ciclista também segue o mesmo viés, assim, mudando alguns padrões, dependendo de onde é que esse cara pedala. Se ele pedala na frente, se é o cara que puxa, se é o cara que faz os ataques. Então, muda poucas coisas assim. E como a gente recupera esse atleta dentro do próprio esporte, né? Como é que recupera? Quanto eu oferto para ele de sódio, quanto eu oferto para ele de sódio mesmo, para poder
equilibrar os eletrólitos, o quanto você oferta para ele de carboidrato durante a prova, né? De estimulante. Então, existem alguns suplementos que são básicos para todos os esportes, né? São, geralmente, betalanina, bicarbonato, cafeína e creatina. Esses 4 é o suprassumo do esporte. E pro lutador, qual que é a diferença dele? Como é que é o treino do lutador? O lutador é um cara que treina em muito volume, só que passando por todas as variáveis e condições físicas. Geralmente, aí a gente entra dentro da periodização de treinamento. A periodização de treinamento, ela é dividida em um grande ciclo, que é o macrociclo, né? E esse macrociclo, ele é dividido em ciclos de mesociclos. Por exemplo, primeiro, a gente pode passar por um período preparatório geral. Nessa fase, a gente treina todas as valências em muito volume. É uma fase extremamente desgastante, porque ele precisa melhorar o VO2 dele, o condicionamento cardiovascular, para potencializar a recuperação dele no treino. Precisa fazer treino de resistência de força, porque ele vai ser submetido a uma carga de treino de maior intensidade. Então, ele vai fazer mais força, ele precisa ganhar um componente de resistência nos tendões, nos ligamentos, que leva o dobro de tempo do músculo mesmo para poder fortalecer. Né? E aí vai trabalhar as partes específicas do esporte. Ele tem que ter mobilidade, tem que ter flexibilidade, tem que trabalhar a parte específica de técnico, né? Lapidar, não é lapidar o golpe, mas é fazer muito volume do golpe, porque a lapidação é na fase final. E essa parte geral, ela é muito treino, e o atleta se desgasta muito, então ele tem que comer um pouco mais, né? E aí entra o ponto se ele estiver tendo que tirar peso, né? Vai ter que, na próxima fase, dar uma apertada. E geralmente para competição, né? Tem a pesagem, você está se referindo, né? Isso. Aí depois da parte de preparatório geral, vem na preparatória específica. Aí começa a entrar na especificidade do esporte, né? O cara é atleta de luta, ele precisa melhorar a força, a potência, a velocidade de execução, a parte técnica, ele precisa lapidar isso. Então, o treino já é comprometido com isso, né? Aí depois vem a pré-competitiva, que aí a gente tira um pouquinho de carga, né, do treino e coloca mais coisas específicas, faz técnico, tático, né? Simula muito a situação de luta, coloca um pouquinho de intensidade nisso, para ele já ir com a cabeça preparada para esse momento, né? Aí tem a competição, depois o período de transição, que é um período que recupera esse atleta. Então, a periodização é o que conta para esse atleta performar. Se não cumprir o que for programado dentro da periodização, tende a errar e a performance não aumentar. Então, isso é uma ciência muito importante, que ela vem sendo cada vez mais estudada, mas já vem aí desde... um dos maiores orientadores, né, de pesquisadores na área, que é o Tudor Bompa, né, ele desenvolve cada vez mais em relação à periodização de treinamento. Então, são coisas que são importantes levar em consideração. E aí a gente está falando sobre uma periodização que geralmente é aplicado para um atleta mais profissional, né? Ainda que seja um atleta amador, ele busca um profissional e consegue, né, performar o melhor possível. Agora, se a gente quiser olhar para aqueles atletas que eles gostam de praticar atividade física e tal, vou tirar uma dúvida contigo, que foi minha dúvida de vida por muito tempo. Eu também faço arte marcial, né, desde criança, só que eu sou preta de taekwondo, né, eu luto em pé. E aí... o cara é faixa preta em taekwondo e nunca contou isso pra vocês, tá vendo? Surpresas. Vou nem brincar tanto assim, né, pô, você não apanha aqui, só tem faixa preta e eu não luto nada. Vamos incluir o Sami agora na arte marcial. Jiu-jitsu é pra todos, tá? Né? É pra todos. Todo mundo consegue aprender, consegue entender... né, consegue praticar sem se expor, sem se lesionar. Eu treinei jiu-jitsu quando era moleque, até passei de faixa, acho que na época é a faixa amarela, né, que dá pra criança, e Muay Thai também, treinei um pouquinho mais velho, assim, quando era adolescente, mas aí depois estudar e tal, acabei deixando um pouco de lado. Eu tinha, acho que, muito medo de me lesionar, eu sempre fui muito baixinho, magrinho, né, quando era criança mais ainda, então, pô, eu sempre apanhava muito nos treinos, e nunca fui um cara muito competitivo, a gente estava falando disso, né? Então, assim, nunca me envolvi em briga quando era criança e tal. Então, pra mim, a luta era bem legal, esses princípios que você falou. Depois eu quero até puxar um gancho, bem lembrado aqui, mas só para não cortar o Oji. Mas eu sempre tive um pouco isso, acho que medo de
de me lesionar, né? A gente pode até Tem falar muita um pouco gente mais que tem sobre essa- isso também, né? Mas manda aí hoje, vai lá. Eu até gostei disso, porque... Vamos primeiro perguntar que a gente fecha primeiro esse depois a tema. gente volta nisso. O cara que ele é mais amadorzão lá, ele treina 2, no máximo 3 vezes na semana, como é que ele vai intercalar? Ele quer começar a fazer musculação, como que ele vai intercalar os treinos da arte marcial que ele estiver fazendo, seja grappling ou striker, e a musculação em si? O que eu indico para essas pessoas que são entusiastas do esporte é que elas alternem, né? Não precisa fazer os 2 treinos no mesmo dia. Até porque a maioria das pessoas que fazem por prazer ou para ter uma atividade física, elas não têm o tempo para fazer 2 treinos por dia. Então, se elas alternarem os treinos, um dia faz um trabalho de força, um trabalho de mobilidade e força, e no outro dia faz o que ele gosta de fazer, isso vai melhorar bastante a performance e dar longevidade na atividade, que isso é muito importante. Para quem pratica a atividade por prazer, por fazer algo, é muito melhor do que quem é um atleta. O atleta, ele vai treinar lesionado. Né? Ele vai treinar doente, ele vai ter que ser submetido a todo o grau de estresse possível para poder passar, né? Entender essa jornada. O praticante não. O praticante, ele vai fazer por prazer. Então, não tem por que ele passar dos limites, assim, entendeu? E até legal também, a musculação que ele estiver fazendo, é importante ele não ir também na sobrecarga, né? Porque o músculo ele vai precisar daquele tempo para ter a recuperação muscular. E aí, se ele estiver sempre chegando nos limites, no dia do treino ele vai estar fraco e aí vai Aí entra a adaptação. Qualquer pessoa é passível de adaptação. Ele pode ir melhorando a qualidade nutricional, melhorando a qualidade do sono, pode ir suplementando adequadamente para diminuir essa inflamação corporal, isso existe. Né? E ele vai performando cada vez mais. Geralmente essas pessoas começam até a competir. Aí quem é mais velho, começou a treinar mais velho, começa a competir de master. Né? E começa a ficar viciado, aí começa a adotar esse estilo de vida. Né? Aí começa a andar com a camiseta da equipe, e aí vai. Vira filosofia. Vira uma filosofia de vida, é isso. É quase uma seita. E eu queria voltar agora nisso do Sami, porque você estava descrevendo justamente o que o Gracie descrevia, né, para os praticantes de jiu-jitsu. Né? A ideia do... Pô, o cara menor conseguir vencer o maior, né? Isso. O mais fraco conseguir vencer o mais forte. Então, conta pra gente um pouquinho disso, de como que o jiu-jitsu é pra todos, mas como assim? Vamos o jiu-jitsu abrir é pra mais. todos porque o jiu-jitsu foi difundido, né? Veio pro Brasil, começou ali em Belém do Pará, com Conde Coma. Ele começou a ensinar o judô e o jiu-jitsu que não é o jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu pro Carlos Gracie, né? Que é irmão do Hélio Gracie, que era maior. E o Hélio parece que ele era pela história que eu li, ele era um cara mais franzininho, frequentemente doente, imunidade ruim, né? Só que ele, autodidata, assistia muito. E um dia o irmão dele, que dava aula, começou a dar aula de jiu-jitsu, não pôde dar aula e ele deu a aula e as pessoas se amarraram na aula dele. Né? E aí ele começou a estudar muito jiu-jitsu, né? Aí ocidentalizou, virou o jiu-jitsu brasileiro, né? E começou a estudar as alavancas, né? Usar os vetores de força. E esse jiu-jitsu que era para as pessoas maiores e mais fortes, passou a ser para as pessoas mais franzininhas, mais magrinhas, e começou a dar certo, né? Aí ele difundiu isso no mundo inteiro e virou o que é hoje, o jiu-jitsu para todos. E todo mundo aprende. Né? E eu acho legal do jiu-jitsu que hoje o principal esporte de combate, quer dizer, a principal competição de combate do mundo é o UFC, e o UFC é o que é hoje pelo jiu-jitsu. Pelo jiu-jitsu vencendo outras artes marciais. Pelo Royce Gracie no UFC. Num dos primeiros UFCs, não sei qual, ele, menor que os caras, ganhou todo mundo. Né? É muito maneiro, né? É porque tem esse lance de você usar a força do teu adversário, né? Contra ele mesmo. Contra ele mesmo. Isso. Isso é bem bacana mesmo. Aí a minha pergunta em cima desse tema era justamente, que a gente já abordou um pouco no início, né? Mas além dos princípios que você leva muito, de respeito, de hierarquia, de compromisso, né? Você acha que é um esporte legal para você botar teu filho pequeno, quando ele está começando a se desenvolver? Porque sempre tem um monte de pai, principalmente pai de primeira viagem,
que o filho tá começando a crescer e sempre pensa nisso. Ah, vou botar o moleque lá no jiu-jitsu, né? Ou até a menina mesmo, né? A gente vê hoje Hoje em pô, dia, bota numa luta, bota no Muay Thai ou no judô, né? Ou no Taekwondo. O que você acha disso e quais os benefícios você vê, Rafa? O esporte é fundamental para a educação. Uhum. Esporte e educação, eles devem andar em conjunto. Não pode ser separados. Porque o esporte, ele modula caráter. Então, não tem educação melhor do que você colocar o seu filho numa arte marcial. Sim. Isso aí, de fato, faz uma diferença incrível na formação do seu filho. É importante. E assim, e esse lance de lesão? Lesão pra criança. Tu acha que não... Como é que fica isso aí? Pra te acalmar um pouco o coração, principalmente das mães e das avós, que Na ficam com medo. verdade, tem que ser uma escola séria, que Aham. tenha uma metodologia de ensino. Geralmente, a criança muito pequenininha, de 3, 4 anos, vai fazer psicomotricidade. Vai entender de noção, espaço, tempo, né? Isso vai ajudar no desenvolvimento cognitivo-motor, né? E após isso, ela vai entender um pouquinho mais sobre hierarquia, comprometimento, disciplina, e aí você vai introduzindo o esporte. Se ela vai ser competidora ou não, isso não importa. O que importa é o que isso vai trazer de mudança de comportamento para ela, né? Risco de lesão tem em qualquer lugar. Eu acredito que o risco de lesão em casa é muito maior do que num ambiente controlado, Isso é verdade. né? Porque uma pessoa pode não olhar, ela pode fazer alguma coisa, né? Às vezes alguém ficou desatento um segundo, a criança caiu de algum lugar, num tatame, num ambiente controlado, com 2, 3 professores, é muito difícil. Muito difícil mesmo. E criança, se ela lesionar, é aprendizado. Né? E ainda bem que criança cicatriza muito rápido, recupera muito rápido, né? Isso aí é importante. Sim. Mas é muito difícil, muito difícil. Eu comecei minha vida profissional dando aula para criança. E eu acho que nunca nenhuma criança dos alunos que eu tive, em vários lugares que eu dei aula, teve alguma lesão. E que idade você acha que é ideal pra começar, assim? 4, 4 5 anos. Pô, É legal. uma idade boa pra começar. Foi a idade que eu comecei. Só complementando isso, a gente tem uma experiência lá de 7 anos de uma academia de luta, né? Que tem muita criança, tem mais de 70 crianças. Aham. Eu não lembro de uma lesão. Tipo, lesão mesmo. E aí lá tem judô e taekwondo. Né? Então, assim, tanto, o cara dando chute um na cabeça do outro, né? Teoricamente. Você vê as crianças lutando, elas estão se divertindo, elas estão aprendendo valores, entendeu? É diferente. É isso que o diferente. Rafa falou, né? É um ambiente controlado, tem gente mesmo. vigiando, então é muito difícil, né? Muito difícil. De dar algum problema. E essa outra questão que eu ouço sempre também, de falar assim, geralmente tem algumas mães mais super protetoras, falam assim, eu não quero deixar meu filho em luta não, senão ele vai ficar muito brigão, vai ficar muito agressivo, e não quero isso. O que você acha? Acho que é o contrário, na verdade. É ao contrário, ele aprende a lidar com as frustrações dele. Aham, E ele vai ter que aprender a controlar isso no ambiente que ele conviver. perfeito. Arte, nada ensina melhor e é melhor do que a arte marcial. Nada vai ensinar melhor que ele, pra ele. Isso. Aham. Isso é muito importante. A mãe entender, né? E deixar um pouquinho livre, né? Cortar esse cordão Sim, umbilical. sim, aham. Né? Tem academias grandes até que os pais ficam separados por um vidro que não consegue ouvir o que tá acontecendo para eles não influenciarem Aham. na aula e os filhos não o escutarem. Aí, Legal. porque pai atrapalha muito Aham. filho na aula. Isso aí aconteceu 1000 vezes. É difícil. Difícil. Ô, Gi, vamos puxar um pouco pra nutrição? O que você acha? Pode ser. Vambora. Estamos diante de um cara que adora falar sobre nutrição e fala muito bem. Então a gente tem que aproveitar isso aí. E eu acho muito legal isso, né, cara? Porque eu tenho muito essa tese, eu já falei isso várias vezes, né? De que o mundo é dos grandes generalistas, né? Então, assim, a ciência, ela evoluiu tanto em todas as áreas que o ultra especialista de uma área específica, ele tá tão na ponta que às vezes ele quase não consegue se comunicar com o outro ultra especialista que tá do lado dele, mas assim, se distanciou tanto, né? E aí a gente fica com esse problema de como é que a gente amarra isso tudo, né? Como é que comunica. E aí eu tenho essa tese de que os ultra generalistas são aqueles caras que têm a capacidade de surfar nas diferentes áreas e comunicar aquilo tudo, né?
Então eu vejo você um cara nesse sentido, né? Porque, pô, tu tem a visão, igual a gente falou, Sim. como atleta, educação física, nutrição e medicina, né? Então você consegue visualizar por diferentes pontos de vista e amarrar tudo. Então aproveitar um pouco isso sobre nutrição de atleta de alta performance. Aí você já falou que tem a diferença daquele de, por exemplo, o maratonista, né? E o atleta de força. Como é que é a nutrição de um lutador, por exemplo? O que tem que focar mais? Essa história de dieta a cada 3 horas? Como é que vocês fazem? Esse é um assunto muito delicado, extremamente delicado, porque o lutador ele tem a cultura de corte de peso, de tirar peso para lutar. E esse corte de peso torna um risco iminente de lesão, de queda imunológica, de infecção bacteriana, né? Então, pensando na dieta do atleta de luta, ele tem que ter uma dieta que aporta o máximo possível, energeticamente falando, os nutrientes que ele precisa e não comprometa a performance dele. E como as pessoas leigamente fazem dieta por conta própria e querem performar, é muito comum um atleta... É a coisa mais comum. Hoje mesmo eu atendi paciente falando... teve 3 campeonatos dele que, voltando 2, 3 semanas, ele cortando peso se lesionou, não competiu. Né? E isso é muito comum. Eles ficam doentes com frequência. Por quê? Restrição calórica para corte de peso, sem fazer uma distribuição de macronutrientes adequadamente, ter um aporte de proteína que é fundamental ser equalizado ao longo do dia e ter o mínimo suficiente para esse metabolismo continuar funcionante, ter uma quantidade de carboidrato suficiente para potencializar a recuperação musculoesquelética e fornecer energia para a atividade que tem uma demanda energética gigantesca. E qual é a nossa primeira fonte de energia? É a glicose, né? É o carboidrato. Né? Ter uma quantidade de gordura para auxiliar ele também na questão energética, né? E na questão hormonal. E quando o atleta ele vai cortar peso, que é cultural isso, né? Cortar peso para poder lutar. E não é pouco peso, não. 6, 8, 10, 12, 15 quilos, né? Em curto período de tempo para poder lutar. E fisiologicamente, seu corpo não se adapta tão rápido na mesma proporção que você perde peso. E além do mais, quando você tira peso, a sua fome aumenta e o seu gasto energético diminui. Né? Você está fazendo uma dieta hipocalórica, sua fome aumenta, seu gasto energético diminui. E isso contribui negativamente para todo o processo. Então, nutrição é uma ciência exata, ela precisa de cálculo e esse cálculo precisa ser refeito com muita frequência. Né? Experiência de um atleta minha que foi lutar o maior evento do mundo de grappling, que é o ADCC, e ela precisava tirar 12 quilos. E ela me liga faltando 4 semanas e meia. Eu falei, beleza, eu vou pegar esse desafio. Mas vamos performar. E deu certo. Mas ela teve que catabolizar um pouco. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado nos cálculos nutricionais para fornecer energia o suficiente para esse atleta, para ele não ficar exposto demais às adversidades que o esporte de alto rendimento nos deixa, né? E deixar esse atleta susceptível a ficar doente próximo de uma competição, que isso vai diminuir a performance dele e ele vive disso. Mas tirando essa parte da competição, que ele tem que perder peso num curto espaço de tempo, assim, na rotina preparatória para ele tem que, geralmente, você falou, ganhar força, né? Resistência muscular, massa magra e tal. Como é que é feita a nutrição dele? Teoricamente, ele também deveria ter uma rotina nutricional adequada, né? Com um aporte energético um pouco maior, né? Suplementando bem, né? Mas a maioria deles dão uma soltada na dieta mesmo, né? Faz um carb-up mais sujo, né? Às vezes, ingestão de bebida alcoólica, que atrapalha completamente a performance. E isso compromete também. Então, a disciplina ela não acontece só no período pré-competitivo. Ela tem que ser o período inteiro pensando naquilo. E são poucos os que são disciplinados. Acredita nisso? Poucos os que são disciplinados para seguir esse processo, assim, a jornada a todo tempo. É impressionante. E qual o peso que você daria para essa disciplina nutricional
para um atleta de alta É performance? o que o Ogi falou aí. Média de 80%, 80% do resultado. a 85%. A nutrição ela é fundamental na performance. Uhum. Ela tem um peso absurdo. Porque é ela que vai fazer com que você tenha uma recuperação efetiva, porque o atleta ele é bem condicionado quando ele se recupera bem. Entendi. É o potencial de recuperação dele que faz com que ele aumente a intensidade do treino dele, né? Porque você aumenta a intensidade, seu corpo entra num estado catabólico, o treino ele degrada. Uhum. Entrou nesse estado catabólico, você vai ter uma queda. Você precisa readaptar essa queda toda. Aí vem a nutrição, o sono, a hidratação, né? Pra você treinar no outro dia melhor. E é interessante também, né? Porque às vezes, assim, a gente tá falando, você tem que se alimentar bem. A pessoa pensa que ela tem que se alimentar bem quando tá indo pro treino. Literalmente na hora que está indo pro treino, né? E não é assim. Pro treinamento de força, ou, enfim, na arte marcial funcionar bem, a gente usa a energia que a gente captou, sei lá, 6 horas atrás, entendeu? Então, é necessário que você tenha esse acompanhamento com um profissional de nutrição para que você se mantenha saudável e possa praticar atividade física na hora que for mais adequado para você. Isso aí que ele falou é bem... As pessoas levantam muito esse assunto sobre refeição do pré-treino. Pré-treino e pós-treino, né? Esquece a refeição do pré-treino. Porque a refeição do pré-treino é aquela que você vai fazendo ao longo do seu dia. Então, a que vai interferir energeticamente é de 4, 6 horas que antecede a sua atividade física. Né? Nesse caso, preocupa com a sua refeição do pós-treino. Ela vai ofertar energia o suficiente para te ajudar na recuperação. E geralmente essa refeição tem que ter carboidrato e proteína. Né? É basicamente isso. Mesma coisa para musculação? Para musculação também. Onde o objetivo principal é ganho de massa muscular. Ganho de massa muscular, você tem que estar numa dieta com superávit calórico. Tem que comer mais energia do que você gasta. Só que não é energia suja. Se você comer uma caloria suja, você vai ganhar massa muscular e também muita gordura. Então existe um limiar em que a gente vai aumentando a caloria aos poucos para aumentar o componente muscular desse paciente, até o momento em que ele não ganha tanto músculo assim, proporcional à quantidade de gordura que ele tá ganhando. Aí é a hora de parar, reajustar a dieta de novo. Agora é hora da gente parar, fazer um cutting, que é um corte de peso, ver como é que tá o desenho muscular, ver como é que tá a qualidade muscular. Podemos nos desenvolver mais. Aí começa a aumentar a caloria de novo, mas nunca de uma vez, porque você não consegue absorver toda a caloria de uma vez, assim, de uma hora para outra. Você está comendo 1.800 calorias, do nada sobe 3.500 calorias na sua dieta. Então você tem que mostrar pro seu metabolismo como é que ele tem que agir e aos poucos, vai adaptando aos poucos. Tu quer puxar mais alguma desse tema? Porque antes de terminar, eu queria saber... pra gente fazer uma avaliação do outro ponto da polêmica que a gente iniciou o episódio, né? Bom, o atleta de alta performance não é a mesma coisa do que saúde, né? Não é assim, não é sinônimo, como muita gente acha que é, né? E o cara que tá querendo começar a praticar uma atividade física com o objetivo principal de ganhar saúde, né? Ele não vai praticar em alta performance, né? O que você sugere para quem é sedentário e que quer começar com o objetivo de saúde em termos de treino, descanso, nutrição? Quais as atividades? Você falou, por exemplo, da musculação, né? Começar com aquilo que te motiva. Ponto-chave, né, e principal. Se você for fazer uma atividade que não te motiva, não faz sentido você começar, né? Então é tentar achar aquela atividade física que realmente faça você levantar do sofá e ir fazê-la, né? E a American College traz que se você fizer aí uma vez por semana, você já tem benefício de saúde, né? Se você fizer musculação, uma série por grupamento, uma vez por semana, você já tem benefício em saúde. Lógico, você não fazia nada, tá fazendo alguma coisa, sua saúde vai melhorar, né? Porém, é importante o indivíduo entender que a semana são 7 dias. Se ele fizer uma vez por semana, ele fica 6 dias inativo. Sem gastar energia, sem adaptar o corpo. Então,
é importante fazer mais do que a metade dos dias da semana, pelo menos 4 vezes por semana, fazer uma atividade física. Não necessariamente precisa ser um trabalho de força todos os dias, né? Pode fazer um trabalho lúdico, um trabalho na areia, pode fazer um esporte que acha que vai gostar, pode fazer um beach tênis, pode caminhar na praia, na calçada. Alguma coisa tem que fazer. Parado não pode ficar. E pensar sempre na alimentação como componente fisiológico, nunca componente emocional. Geralmente as pessoas buscam comer emocionalmente, aquilo que gera prazer, e a alimentação ela tem que ser aquilo que vai te dar energia para você desempenhar suas tarefas e performar o máximo possível. Performance não é só tornar o indivíduo campeão, é fazer o indivíduo comum trabalhar melhor, sustentar as brincadeiras com o filho melhor, né? Ter um poder cognitivo melhor. Isso é performance. Imagina um indivíduo comum, sedentário, começar a render mais no trabalho, ter mais disposição, acordar mais disposto, conseguir entregar melhor aquilo que ele tem que entregar num menor tempo. Isso é performance. E tudo depende... Os grandes players hoje do mercado pensam só em performance. Né? E isso é em todos os ambientes da vida. Então, ter uma alimentação realmente saudável, não é restrita, é saudável. O que é saudável? Café da manhã tem que ter um aporte proteico. A proteína melhora o seu metabolismo ao longo do dia no café da manhã. Então, se você come no café da manhã proteína, seu metabolismo vai ser otimizado ao longo do dia. Então, tem que ter um aporte proteico. Né? Tem que ter fibra, pelo menos 2 porções de fruta ao longo do dia vai fazer uma diferença incrível no dia desse indivíduo. Então, um lanche da manhã com uma porção de fruta, um lanche à tarde com uma porção de fruta mais proteína, vai fazer uma grande diferença. Né? O almoço, cultural mesmo, brasileiro, arroz e feijão, um componente de aminoácido que tem ali completo, mais proteína, isso é fundamental. Então, entendeu que todas as refeições, eu estou falando da proteína, tem que ter proteína, pelo fator térmico. Ela gasta-se mais energia para você digerir essa proteína e ela é saciogênica. Então, se você coloca mais proteína nas refeições, você vai ter um estímulo saciogênico, vai ter mais saciedade ao longo do dia. Né? E jantar, ao invés de fazer lanchinho, janta mesmo, igual ao almoço. Porque no sono é que você recupera os tecidos, no sono é que você tem reparação tecidual, renovação celular, adaptação hormonal. Se você dorme desnutrido, como é que você vai recuperar? No outro dia você vai acordar cansado. E dosar café. Né? Geralmente a gente tá desnutrido, dieta hipocalórica, low carb, precisa de um estímulo para aguentar. Um neuroestimulante mais fácil que a gente tem em mãos, a cafeína. Aí você fica sempre sensibilizando isso. Aí uma hora você não vai estar sempre cansado e nem a cafeína vai suprir mais a necessidade. Então ali, 2 a 3 doses de café, no máximo até 4 horas da tarde, para não comprometer o sono. Eu posso tomar café antes de dormir que eu durmo. Não tem um sono reparador. É diferente, Não tem. Então, esses pequenos detalhes nutricionais já fazem uma diferença absurda. Mas para melhorar isso, tem que ter cálculo nutricional. Saber quantidade de carboidrato que eu preciso, calculado por quilo do meu peso, proteína por quilo do peso, gordura por quilo do peso corporal. Aí fez isso e começou a ajustar a dieta e melhorar, buscar resultado, aí colhe bons frutos. E essa história de comer de 3 em 3 horas? Lenda. Isso então, é lenda. Não se aplica. É mais uma regrinha de bolso para... Fator pedagógico. Entendi. Para poder induzir o indivíduo, né? Que ele tem que comer em determinado período. Mas se nós formos parar para pensar, metabolismo é igual um carro, igual um motor de performance. Né? Se eu não boto combustível, ele não funciona. Se eu boto o combustível adequado e de boa qualidade, ele vai funcionar em alta performance. Né? E se eu boto um combustível ruim, ele vai ter sempre algum problema. Então pensa comigo, se eu não faço um jejum por longo período, meu corpo entende que falta energia. Se falta energia, ele poupa energia. Logo, o meu metabolismo energético diário, ele vai ser um pouquinho mais lento. Agora, se você faz um jejum controlado, num períodos não tão grandes, porque é moda hoje fazer jejum. Jejum a gente utiliza quando o atleta já está no limite da perda de peso e ele não tem mais o que perder. É uma das estratégias mais agressivas que tem. Compromete muito o sistema metabólico do indivíduo.
Você trabalha com cirurgia. O paciente tá jejuando, o estado catabólico dele é gigantesco. Né? E aí como é que vai recuperar ele? Demora muito tempo. Acontece a mesma coisa. Os indivíduos comuns adotaram o jejum para a vida, né? Sem ter um controle. E na janela ainda erra na alimentação. Não tem como você obter resultado, entendeu? Então, é um limiar muito tênue entre ser muito bom e ser horrível para o paciente. Sim. E o paciente comprometer o metabolismo dele, emagrece muito rápido, mas tem um efeito rebote também muito rápido, né? Geralmente, as mulheres ficam com aparência com retenção hídrica, né? Pele mais retida, porque associam isso com low carb. E o que o carboidrato faz? Carrega água para dentro do músculo. E músculo é água. Então, uma coisa vai levando a outra. Não tem como separar os ambientes, entendeu? Sim. E é legal falar desse fator pedagógico, mais no sentido de que você ressaltou, mas acho muito importante frisar isso, em questão de jantar. Né? Porque muita gente começa a pensar assim, não, vou perder peso, vou parar de jantar, vou comer só um alface à noite, ou sei lá o que vai comer à noite para enganar a fome. E aí o período que ela deveria tá se recuperando, né, ela tá em déficit e gerando prejuízo. Cara, um prato generoso de batata inglesa cozida, 2 peitos de frango grandes, vegetais folhosos e legumes, vai dar aí no máximo 350 calorias. Aí você pede uma pasta de frango que é feito com maionese, né? Um pão ciabatta com a batata frita, você vai comer 600 calorias. Entendeu? É um lanche. Vai saciar, é um lanche pequeno, né? Mas energeticamente ele vai ser bem mais calórico. Sim. Né? E o whey protein como suplemento? O whey protein, ele serve para facilitar a sua ingesta proteica diária. Dentro dos cálculos energéticos, a proteína é um dos primeiros que eu preciso calcular. Né? Porque eu preciso bater a demanda mínima proteica para esse indivíduo. Né? E quando você não consegue ingerir a proteína sólida, animal, ao longo do dia, comer ovo cozido, que nem todo mundo gosta de comer, o whey protein facilita muito esse consumo. Né? Porque é muito prático. É uma proteína de alto valor biológico, de rápida absorção, versátil, dá para fazer receita doce, né, com ela, dá para diluir, bater com fruta e fazer um smoothie, dá para você levar na mochila e bater em qualquer lugar para você ter a sua demanda mínima de proteína diária. Isso é fundamental em qualquer dieta, né? Aí tem as características da proteína, né, que são diferentes, né? O tipo de processo que ela sofre, o tipo de filtração e como ela vai ser absorvida. Pessoas que têm intolerância láctea, por exemplo, não pode tomar um whey protein muito simples, um whey protein concentrado. Ela tem que ir para um whey protein de maior qualidade, né? De maior filtragem. Para um hidrolisado, ou às vezes até para uma proteína animal, uma beef protein, para não gerar mais sensibilidade nela, não gerar mais alteração intestinal, porque é o que acontece quando o indivíduo que tem intolerância consome algo que vai aumentar o potencial inflamatório dele, altera todo o perfil intestinal, né? Ô, Rafa, eu tenho uma dúvida aqui. Tá até tendo um documentário no Netflix atualmente, né? Eu comecei a assistir ontem. Não sei se vocês já assistiram. Eu esqueci o nome. Falando eles pegam irmãos gêmeos e comparam a dieta, né? Então eles fazem um estudo que um dos gêmeos vai comer uma dieta com proteína animal e o outro é vegano. E aí faz isso por 4 semanas e depois compara alguns resultados, assim, sobre várias óticas, né? E teve um outro documentário em 2019, se eu não me engano, que foi até citado também nesse, falando de atletas de alta performance que eram veganos, né? E até, assim, quebrando alguns paradigmas, né? Levantador de peso, lutador de MMA, e os caras com altíssimo rendimento e não comendo nada de proteína animal. Você tem opinião formada sobre esse tema? Será que eles estavam ciclando algum hormônio? Possivelmente, né? Fazendo anabolismo, um anabolizante... Auxiliando no... Porque o anabolizante, ele potencializa a recuperação. Sim. Por isso que ele é tão importante no esporte. O atleta que faz ingesta anabólica, que tem um ciclo, tem um trabalho hormonal,
Ele treina hoje, de manhã intenso, ele volta na hora do almoço, de manhã, na hora do almoço ele volta e treina na intensidade quase igual. Aham. E à noite também, no outro dia ele tá recuperado. Recuperação muito rápida. É. Aí, se a gente for pesar entre dieta e trabalho hormonal, eles têm que andar em conjunto, mas o trabalho, o tratamento hormonal, ele influencia e muito na performance do indivíduo. Esse é um ponto-chave. Se o indivíduo é vegano e ele atinge as demandas energéticas dele, né? Certinho, é muito bem calculada a dieta, tem a demanda mínima proteica, ele consome proteína vegetal, tem as proteínas da ervilha, proteína do arroz, proteína da soja, então ele bate a demanda proteica, que ele sabe disso. Mas e aí? E a parte hormonal? Uhum. Como é que tá? Ele tá fazendo uso de algum esteroide anabólico? Fora do período competitivo ele usa para potencializar a força dele, depois ele tem que limpar para não ser pego no doping, se for um esporte que tem antidoping. Então, uma série de fatores que eles não colocam pra gente ver. Usa a narrativa. Mas sobre nesse ponto de dieta vegana, nenhuma opinião contundente, pró ou contra? Eu tenho atleta corredor vegano que performa. Você acha que ele performa melhor por causa da dieta? Ele performaria melhor se ele tivesse proteína animal, que é diferente de proteína vegetal. Pelo sequenciamento de aminoácido. Pelos aminoácidos que são importantes. Existe um aminoácido só que é metabolizado no músculo, a leucina. Né? E a gente precisa dela para ela estimular a via que a gente... Cara, vou entrar de novo ali na fisiologia. Ela estimula a via da mTOR, que é a via de sinalização anabólica, né? Então a gente precisa ter esse consumo desse aminoácido, né? Para você melhorar o seu processo anabólico. Anabolismo não é só ganhar peso, músculo e ficar forte. Anabolismo é a gente recuperar o nosso corpo o melhor possível. Então, vamos fechar esse episódio, porque eu gostei muito de um gatilho que você falou sobre... A gente está terminando falando sobre anabolismo e... Atletas veganos, provavelmente, eles estão fazendo uso de algum esteroide, mas de forma geral é anabolismo, anabolizando com alguma forma. E aí, eu queria deixar de gancho que nem sempre o anabolizante é testosterona, mas muito atleta de natação acaba anabolizando, falando que é diabético e aí tomando insulina. GH. Então... Vamos segurar isso pro próximo episódio. Isso aí é muito polêmico, cara. Esse episódio vai bombar, literalmente. Com certeza. A gente vai entregar as pessoas aí, cara. Vamos entregar algumas pessoas aí. Não, show de bola, show de bola. Ô, Rafa, alguma dica final especificamente pro estudante ou de nutrição, ou de medicina, ou de educação física, da área de saúde, que quer seguir essa linha de atleta, de treinamento, performance? Tem que viver a área. Viver a área. Se você não... Skin in the game. Se você não sente isso na pele, o jogo na pele, você não sabe o que está acontecendo. Isso é fundamental para você entender o processo. É uma discussão recente com um amigo, porque existem alguns preparadores físicos que nunca vivenciaram o ambiente querendo, segundo um amigo meu, vender peixe podre. Né? Então, você tem que viver... ter história no ambiente para poder entender o processo, porque leitura, artigo, livro entrega muita coisa, mas as nuances é só quem viveu na pele. Só quem viveu na pele. Isso vale para tudo, né? Para tudo na vida. Para tudo na vida. Então faz uma diferença incrível no que você vai entregar para o seu paciente. Com certeza. Excelente. Muito bom. Então, acho que nós podemos fechar por aqui, né? E aí vamos para os finalmente, que a gente sempre faz aquela pergunta clássica. Eu vou fazer 2 perguntas para você. Uma de surpresa aqui. Vamos ver se você vai ter a resposta. A primeira a gente tem, para você que está nos assistindo e não sabe, nós temos a biblioteca do Roundcast, que é a coletânea de todos os livros indicados aqui nos nossos episódios do Roundcast. Então, sempre quando a gente tem convidados brilhantes como o Rafa, a gente pede alguma sugestão de leitura, que pode ser sobre o tema ou sobre alguma outra área que marcou muito tua vida, que você acha que faz sentido para a galera que está nos ouvindo, que pode influenciar também. A gente pede a dica de um livro. Você tem algum aí que você queira recomendar para a galera? Se for para a galera da área, eu tenho um livro que me fez viajar muito e aprender muito, né? Que é o livro de Fisiologia do Exercício, Cat McCardle. É uma bíblia
que se o estudante ele se interessar muito na área esportiva, na fisiologia do exercício, ele vai aprender muito lendo esse livro. Esse livro esse é clássico. É antigo, mas é um livro sensacional até hoje. Show de bola. Então fica aí a dica. Então, para você que não sabia, lá no nosso Instagram, que é @round.cast, tem lá a listagem, a biblioteca, com todos os livros, desde o primeiro episódio, tudo que for recomendado você pode encontrar lá. Inclusive, esse episódio de hoje, ele gera diversos conteúdos para que te ajude a memorizar e guardar alguns insights relevantes, porque muita coisa que a gente acaba ouvindo em 1 hora de conversa, a gente esquece, né? Então, ao longo das próximas 2 semanas, a gente vai produzindo mapas mentais, as frases de efeito, meme, os cortes, as pílulas. Então, acompanha lá pelo round.cast que você vai relembrando, pegando esses conteúdos aí que a gente produz em cima dos episódios principais, né? E se você também não está inscrito nos nossos canais, Spotify, YouTube, Instagram, até TikTok tem, né, hoje? Se inscreve lá, ajuda a gente, compartilha, curte os vídeos, manda nos grupos de WhatsApp, no grupo da pelada, grupo do jiu-jitsu, grupo da família, porque isso ajuda a impulsionar e fazer com que essa mensagem, se é que está gerando valor para você, chegue em mais pessoas, né? O algoritmo entende que é um conteúdo relevante e ele acaba entregando mais, então isso ajuda bastante. Custa exatamente 0,800, né, hoje? R$0. Ainda tava esse custo aí, então aproveita essa promoção especial e compartilha, ajuda a gente aí na batalha do algoritmo, né? Como é que o pessoal te acha aí nas redes, ô Rafa? Como é que faz contato contigo? Meu Instagram, rodrigues.rafa, Rafa com PH. Podem me chamar lá, tirar dúvida, trocar ideia. Vai estar marcado aqui na descrição do vídeo também. Ogi, qual que é o seu arroba, Ogi? Ogi Brito. E se você escrever lá hoje aí, não deve ter muita gente com esse nome, não. Então... Ogi, que é Black Belt Taekwondo, hein? Descobrimos hoje também. Novidade hoje. É isso aí. E o meu é Dr. Sami, S-A-M-Y, fácil de achar também. Agora ficou mais fácil ainda, né? Que eu troquei o arroba. E é isso aí. Queria agradecer aí, Rafa, mais uma vez. Pô, prazerzaço. Muito bom. Valeu, Rafa. Já sai daqui, já com o compromisso de voltar, né não? Pra gente fazer o segundo episódio dessa série de anabolismo. O papo antes, né, já tava fluindo, né? A gente só sentou pra gravar. Exatamente. Depois vamos continuar ainda mais, tem muito conteúdo conteúdo de qualidade, numa linguagem simples, pra todo mundo entender, né? E ver que não é um bicho de 7 cabeças, né? E entender sobre saúde, sobre performance, sobre... A gente vai falando mais coisas futuramente sobre anabolismo. Sim. Né? Emagrecimento. Então, show de bola. Uma coisa leva a outra. E eu quase ia me esquecendo da segunda pergunta, né? Já ia encerrar sem fazer. A segunda pergunta é: quem você gostaria de ver sentado aí nessa cadeira num próximo episódio do Roundcast? Essa foi de surpresa. Cara, tem um ser humano que é um ser humano ímpar no mundo, que ajudou milhões de pessoas, vários atletas, que é um cara bem visto por todo mundo e é um cara que me influenciou bastante, Dr. Teodoro Canal. Ele, meu professor de jiu-jitsu, me deu a faixa preta de jiu-jitsu, professor de educação física, médico, anestesista da melhor qualidade. Aí, é um cara com conteúdo assim infinito. Histórias uma mais maneiras que as outras, assim. Doutor Teodoro, então o convite está feito publicamente, vai ser uma honra te receber aqui. Depois você ajuda a gente, manda um WhatsApp para ele. Vou mandar. Pra ele aceitar o nosso convite e vir aqui, né? Ele vai com a gente. Ele adora isso, cara. Show de bola. Galera, você que está nos assistindo, muito obrigado por mais um episódio, audiência aí. Compartilha com todo mundo. Acompanha a gente nas redes para saber as novidades, os próximos episódios. E é isso aí, um grande abraço e até o próximo. Valeu.